Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos prosperidade entrando na tua vida, prosperidade entrando na tua casa, na tua empresa, na vida dos teus filhos, das tuas filhas, que o Senhor derrame graça, que o Senhor traga prosperidade no teu caminho, que você seja uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da vida e principalmente seja uma pessoa rica de saúde, rica espiritualmente, cheia da graça, do favor, do amor de Deus, que dentro da tua casa não falte o amor, não falte a alegria, não falte a paz, que haja a bênção do Senhor operando no teu lar, no nome de Jesus. E eu oro agora, Pai, em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que haja cura. Jesus, Tu és o Deus que cura. Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E eu declaro saúde, saúde completa e plena no corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. E eu digo a toda infecção, inflamação, dores no corpo, rendam-se a Jesus Cristo, ao nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Oro também para que haja salvação na tua casa, que todos dentro do teu lar tenham uma experiência com Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que estiver, Senhor, com a sua mente sendo atacada, toda pessoa que estiver em guerra na mente, que ela receba a paz de Jesus Cristo, que ela seja livre agora de todo tipo de ataque espiritual na mente dela. Eu declaro ela livre, eu declaro ela abençoada. E lançamos sobre Ti, Jesus, toda a nossa ansiedade. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que todos os nossos assuntos, tudo que estiver ligado a nós, tudo que estivermos trabalhando, tudo que estivermos envolvidos está nas Tuas mãos. Entregamos diante de Ti, Pai, no nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, céus abertos sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Assim oramos, assim cremos. Deus abençoe a tua vida. Que alegria poder estar aqui junto com você. Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. E o Senhor tem feito grandes maravilhas aqui. E eu quero começar essa oração glorificando o nome de Jesus. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Olha que testemunho extraordinário que eu recebi da Amanda. Ela escreveu assim: olá, eu quero compartilhar uma grande bênção que eu recebi. Há algum tempo comecei a ter uma alergia atrás das orelhas que não cicatrizava de jeito nenhum. Assisti à oração da noite para cumprir o propósito do jejum. E durante a oração o Senhor declarou cura sobre alergias. Naquele momento, eu recebi essa palavra com fé e me agarrei a ela de todo o coração. Eu já vinha pedindo a Deus para ver um milagre de cura e para a glória de Deus eu fui curada. Minha pele cicatrizou e agora posso ver o poder de Deus e Jesus e do Espírito Santo sobre nós e sobre os nossos filhos. Deus é fiel. Que coisa maravilhosa! Olha só, uma alergia que ela tinha atrás das orelhas, Jesus Cristo a curou. Assim tem sido todo santo dia. Nós temos recebido dezenas de testemunhos para a glória de Deus, de pessoas abençoadas, de pessoas que o Senhor tem tocado, que o Senhor tem agido na vida delas, e eu creio. E um detalhe, eu gostaria que você declarasse essa palavra que volta e meia, ela vem muito forte no meu coração, a palavra Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Escreve com fé aqui nos comentários essa palavra: até aqui o Senhor tem me ajudado, o Senhor me sustenta. O Senhor sustenta a minha casa, o Senhor sustenta o meu trabalho. Amém? O Senhor, a prosperidade do Senhor tem habitado na nossa vida. Amém? E prosperidade, como eu disse, é ser bem-sucedido em todas as áreas da vida. Essa é a prosperidade que vem de Deus. E somente Deus pode nos dar. Isso é fruto da palavra, isso é fruto da comunhão com Deus, a prosperidade que somente Deus pode dar. Deus me deu uma palavra e no final dessa oração,
eu tenho um presente para te dar. No final dessa oração eu tenho um presente para te dar. Então eu quero pedir a sua ajuda. E assim como eu estou semeando na sua vida, logo, logo você vai ver a minha semeadura aí na sua vida, eu quero pedir que você também semeie na vida de outras pessoas. Compartilhe com 7 pessoas. A generosidade devolve. Eu tenho ensinado isso para vocês. Estava meditando pela manhã até a respeito de Isaac. A Bíblia diz que Isaac semeou e teve uma colheita extraordinária de 30, 60 e 100 por 1. Isso é a bênção de Deus. Isso é a bênção de Deus. Quando você está dirigido por uma palavra de Deus, você prospera. Você é abençoado, Deus te abençoa. É por isso que, quando nós somos dirigidos por Deus, a mão do Senhor também estará conosco em tudo que nós fizermos. E eu sei que a minha semeadura na sua vida vai gerar uma colheita na minha vida. E se você semear também na vida de outras pessoas, essa oração vai gerar uma colheita na sua vida. O princípio de plantar e colher existe. Existe, inclusive é antes da lei. É na lei e é depois da lei. Certo? Quem planta, colhe. Você crê nisso? Que quem planta, colhe? É um princípio espiritual. É um princípio espiritual. Então aguarda aí, porque no final eu vou semear na tua vida. Estou feliz até, estou muito feliz que eu vou semear na tua vida. Amém? Olha só, no Salmos 34, verso 17 e 18 diz assim, está escrito, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Está pensando que nós estamos perdendo tempo aqui? Não. Nós estamos clamando e sabemos que o Senhor nos ouve. Cada oração, temos sido testemunhas dos milagres, do sobrenatural, do agir, do operar, das visitações divinas, da salvação na vida de pessoas. Somos testemunhas da glória de Deus aqui, através do poder da oração, da intercessão, de homens, de mulheres que têm se colocado diante de Deus. E tudo isso é o Espírito Santo que está fazendo. Quando você estiver passando por uma crise, existem 3 coisas que você tem que lembrar. Primeiro, não deixe seus medos decidirem por você. O medo não pode ser um governo na tua vida. O medo não pode impedir você de começar algo. O medo não pode impedir você de investir. O medo não pode impedir você de avançar em algo que Deus está colocando no seu coração. O medo impede pessoas de se moverem no seu propósito. O medo, ele tenta impedir pessoas de realizarem seus sonhos. Pessoas que não sobem num avião porque têm medo. Pessoas que não começam um negócio porque têm medo. Pessoas que não conseguem levar o seu ministério adiante, de abrir a boca, de falar em público, por medo de serem reprovados, de serem rejeitados. O medo não pode ser um Deus na tua vida. O medo não pode controlar as suas ações. O medo, ele não pode habitar com você na sua casa. Ele não pode andar com você na sua jornada. Você não pode ser guiado pelo medo. Nós precisamos andar pela fé. É pela fé que nós precisamos andar. E essa fé, aí você diz, não, mas eu não consigo ter essa fé. Mas a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem que expor o seu coração mais à palavra de Deus, à presença do Espírito Santo, a ambientes de oração, a ambientes sobrenaturais, para que você seja cheio da fé que vem de Deus. A fé que vem de Deus por ouvir a palavra. A segunda coisa, em meio à crise, crie algo novo. Pense algo novo e observe o que Deus está fazendo ao seu redor.
A palavra novo é uma coisa boa que nos dá esperança. Nós temos que pensar em coisas novas quando estivermos numa crise. Não adianta eu ficar observando as coisas caindo ao meu redor. Não adianta eu ficar também de braço cruzado, esperando que através de um homem que entre no governo, ou de uma mulher que entre no governo, que a minha vida melhore. A sua vida vai melhorar com Deus. A sua vida vai melhorar com uma palavra de Deus, com uma direção de Deus. Por isso você tem que buscar algo novo. E quando você estiver buscando algo novo, veja as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Isso está dando certo. Aquilo outro está dando certo. Tem coisas novas surgindo e que está dando certo. Será que Deus não está permitindo que eu veja essas coisas novas para que eu também comece algo novo? Será que isso não são sinais de Deus para mim? Será que Deus não está falando comigo? Então, ter essa percepção espiritual vai ajudar você a sair da crise. Vai ajudar você a sair dessa dificuldade que você está. Há de Deus uma saída para o teu problema. Há de Deus uma saída para o teu problema, para a tua dificuldade. Por isso, pense algo novo. Não fique esperando, sabe, com que os resultados sejam diferentes na sua vida, se você está fazendo sempre as mesmas coisas. Entenda, o que é certo, continue fazendo, mas aquilo que não está dando certo, é necessário você orar a Deus, para Deus lhe dar uma nova direção, para que o novo de Deus entre na sua vida. E claro, o novo de Deus muitas vezes não vai ser bem aceito pela maioria, mas precisa ser crido por aqueles que Deus está dirigindo. E para encerrar, a terceira coisa que vai ajudar você a vencer essa crise, essa dificuldade, é você mergulhar em oração e em um propósito firme com Deus. Deus responde os justos que clamam. Nós lemos isso no Salmo 34. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Mergulhe em oração. Um pastor me pediu ajuda em relação a algo. E na direção que eu dei para ele, ele precisava orar para sair de uma situação que estava mantendo ele num cativeiro espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem pessoas que não conseguem ultrapassar certos níveis, não conseguem vencer certas coisas, porque estão presos espiritualmente em um lugar. Mas quando você olha para a palavra do Senhor, você vê Paulo e Silas também presos, em uma situação totalmente complexa, sem uma esperança, sem uma luz no fim do túnel. Isso para quem está de fora. Mas eles que estavam lá presos começaram a louvar ao Senhor, Paulo e Silas adoraram o Senhor e Deus os livrou. Deus deu vitória, Deus tirou eles daquela situação adversa. Ou seja, se você está em qualquer tipo de prisão na vida, você tem que aprender a mergulhar em oração, porque o diabo luta para tirar você da oração. Ele luta, sabe, para colocar sono, para colocar cansaço, para distraí-lo, para trazer desesperança, para colocar dúvidas, para aborrecer você, exatamente quando as coisas não acontecem do jeito que você quer. O diabo quer aborrecer você, para lhe roubar, para lhe tirar da oração. E você tem que ser o tipo de pessoa teimosa com o inferno. Você tem que provar para o inferno que ele está errado. Aí você diz, e como é que você faz isso? Orando. Orando, você vai contra todos os tipos de números. Orando, você vai contra todo tipo de estatística. Orando, você vai contra o impossível. Você vai, dessa maneira, se posicionar para mudar completamente o rumo das coisas na sua vida. Por isso, esteja cada vez mais entregue a Deus. Esteja cada vez mais rendido ao Espírito Santo e você verá a glória de Deus na sua vida. Não aceite viver numa prisão de pecado. Não aceite viver numa prisão de vício.
numa prisão de religiosidade, sem poder, sem glória, sem milagre, sem sobrenatural de Deus. Você precisa sair disso. Existe um poder em Deus, existe um poder no Espírito Santo que você precisa conhecer, e esse poder vai te libertar de todo tipo de prisão e amarra espiritual. E agora vem o meu presente para você. Quer receber o meu presente? Olha só. Lembra que hoje, na oração da manhã, eu falei para você a respeito de fazer um mural de alvos de oração, muito parecido com aquele filme do Quarto de Guerra. Foi uma direção que Deus me deu ontem, certo? E que isso encheu meu coração, inclusive eu irei fazer isso junto com você, certo? Eu irei fazer isso junto com você. E nós fizemos esse aqui, alvos de oração, tá? Nós fizemos esse A4, que você pode baixar diretamente do meu site, tá? Você pode baixar diretamente do meu site www.vinicius17.com.br. É um presente meu para você, certo? Aqui você vai colocar ou uma foto ou um recorte do seu alvo de oração e você vai colocar isso em algum lugar. Eu vou colocar dentro do meu escritório para você ter uma ideia. Os meus alvos de oração, vou colocar aqui na parte interna, né? Algo que só eu vejo, eu e Deus. E toda vez que eu entrar em oração aqui, eu vou estar apresentando meus alvos de oração. Você pode colocar no meio da sua Bíblia, ou você pode colocar aí na porta do seu escritório, enfim, ou talvez no seu quarto, na porta do guarda-roupa, eu não sei onde você vai colocar, tá? Você pode baixar gratuitamente, tá? Eu estou presenteando você com os alvos de oração. Aqui você vai colocar a foto, vai desenhar, certo? Que você está buscando diante de Deus até a salvação da tua casa, transformação, um novo emprego, construir a sua própria empresa, os seus alvos de oração. Aqui você vai escrever, tá? Você vai escrever o que você está pedindo. E esse é o meu presente para você. Pode baixar, tá lá no meu site, é gratuito para quem quiser baixar, certo? É gratuito, é um presente meu para você, tá bom? Muito bem. E também eu quero convidar você a se tornar aluno da Academia Kingdom Global, para você ser treinado por Deus a viver o extraordinário aqui nessa terra. Você vai ser discipulado, você vai ter direções toda semana na sua vida, especiais. E um detalhe, amanhã nós vamos ter uma ministração especial dentro da Academia Kingdom, certo? E você não pode perder. Tenho certeza que vai ser uma tremenda bênção. Acesse meu site e hoje mesmo se torne um aluno. Aí você diz assim, eu sinto que eu devo participar. Então vem. Deus está falando com você, vem, se move. Amém? Porque todos os nossos eventos vão também cruzar lá por dentro da academia. Então você vai ser treinado, você vai aprender a palavra de Deus, você vai receber direções de Deus. E um detalhe também, nós temos orado muito, inclusive antes de começar essa oração aqui, eu estava orando pelos meus alunos da Academia Kingdom. Tá? Eu tenho orado para que eles cresçam na graça, no conhecimento do Senhor, para que eles conheçam o Espírito Santo, para que eles tenham experiência com Deus. Amém? É um outro nível de relacionamento. Estou convidando você para andar mais perto de nós, tá bom? E se você ainda não adquiriu nossos livros, vá lá no site. Você vai ser muito abençoado com esse conteúdo, que vai te abençoar e vai estar diariamente trazendo direção para a tua vida, vai te abençoar. Nossos livros hoje estão no Brasil inteiro, fora do Brasil, e temos recebido testemunhos de pessoas que têm sido abençoadas. Inclusive esse livro aqui, as pessoas têm adquirido para dar de presente para a família, para os amigos, e tenho certeza que vai ser uma bênção também na tua vida, tá bom? Vamos orar. Eu quero declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhar essa oração aí com 7 pessoas. Pode compartilhar, manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder. E que tudo isso, toda essa plantação, venha retornar para você, multiplicado em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim, esse salmo maravilhoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Eu quero orar por você agora. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, a tua necessidade. Escreve aqui nos comentários: a prosperidade está entrando no meu lar. Escreve aí com fé. Amém? Nós estamos orando. E para quem está entrando aí pela primeira vez, talvez pense que prosperidade é só financeira. Não. Prosperidade é você ser bem-sucedido em todas as áreas. E isso não vem do muito trabalho. Isso vem da parte de Deus. Trabalhar faz parte da nossa vida. Agora, não vamos ser prósperos apenas ganhando dinheiro, fazendo bons negócios ou recebendo uma herança. Não. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não são prósperas. Porque a prosperidade é uma bênção divina. É você ser bem-sucedido em tudo na vida, com a bênção e com o favor de Deus. Então é isso que nós estamos profetizando aqui. A prosperidade entrando no nosso lar. A prosperidade entrando no nosso caminho. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Coloca teu nome para mim orar por ti. Se você está com alguém acamado, familiar, amigo, pessoa que é próxima de você, precisando muito de uma oração. Além de compartilhar, coloca o nome dela aqui para nós estarmos orando agora em nome de Jesus. Amém? Você vai vencer essa crise confiando em Deus, orando, não deixando o medo governar na sua vida e criando coisas novas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita essa pessoa que está orando comigo agora e toque-a com teu poder e com a tua graça. Que o teu favor venha sobre ela e que ela venha viver o extraordinário do Senhor. Senhor, que a tua presença encha a nossa vida agora. Cada pessoa que está orando junto comigo, que essa presença de Deus, essa presença do Espírito Santo que eu sinto aqui, essa presença toque na vida dela, essa presença tire todo fardo de cansaço, de ansiedade, de preocupações, os excessos, Pai, que possam estar sobrecarregando essa vida. Arranca agora completamente e traga sobre ela um renovo, traga sobre ela uma alegria, que o toque do Espírito de Deus venha sobre ela. E no nome de Jesus Cristo, que todo jugo seja despedaçado pela unção de Deus que está sendo liberada nessa unção agora. Que esse óleo fresco, Senhor, desça sobre a cabeça dessa pessoa e que ela seja tocada pelo teu poder agora, Jesus. Sim. E na autoridade do nome de Jesus nós damos ordem para que todo o mal renda-se a Jesus Cristo, toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda palavra contrária renda-se a Jesus Cristo, toda inveja renda-se a Jesus Cristo, toda resistência no mundo espiritual renda-se a Jesus Cristo, toda opressão espiritual renda-se a Jesus Cristo, que o poder de Jesus Cristo toque nessa vida, que essa vida seja livre, que essa vida seja liberta no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E nós oramos, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Queremos abrir mão de tudo aquilo que não te agrada. Nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua santa palavra, Espírito Santo. Abrimos a nossa vida para receber mais o Senhor. Tenha total liberdade na nossa vida. No nome de Jesus, eu te apresento essa vida, essa casa, cada pedido de oração. Cada pedido de oração que está aqui nos comentários, eu consagro a Ti e eu peço a Tua bênção, Jesus. Amém e amém.
Amém, gente querida? Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração com outras pessoas. E amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui junto comigo na oração da manhã, se Deus, nosso Senhor, assim quiser. Forte abraço a todos, que Jesus te abençoe e, como está escrito nos Salmos, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E profetizamos novos começos, novas portas e muita saúde. Também oramos para que o Senhor proteja a nossa casa, proteja a nossa família. E declaramos, ó Deus, teu favor está sobre nós. Apresentamos nossos pedidos de oração a Ti e te pedimos um avanço sobrenatural em todas as áreas da nossa vida. Pedimos o teu favor, pedimos a tua graça e que o Senhor esteja na nossa frente, Senhor, e também na frente da nossa casa, no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Estamos no propósito de novos começos, novas portas e muita saúde. E hoje nós estamos orando, já oramos na oração da manhã, estamos orando na oração da noite, por avanço sobrenatural. Inclusive você que está aqui pela primeira vez na oração, pega um papel e acompanha conosco dia a dia cada oração. Estamos orando por avanço sobrenatural. Então escreve aí, avanço sobrenatural, que nós estaremos orando mais uma vez por avanço na tua vida. Tudo aquilo que está demorando, que avance. Tudo aquilo que está devagar, que avance. E nós sabemos, nós fazemos a nossa parte, mas tem coisas que se não tiver o toque de Deus, não vai ter velocidade. Precisamos do favor de Deus. Amém? Você reconhece isso? Então declare, eu preciso do favor de Deus. Escreve aqui nos comentários, eu preciso do favor de Deus. Quero pedir para você também, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, para que essa oração chegue a mais pessoas e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E se não é inscrito no canal, inscreva-se agora e participe das nossas orações. Foi Deus que te trouxe até aqui. Foi Deus que colocou essa oração no teu caminho. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. O Espírito Santo sabe a localização geográfica em que seus dons irão florescer. A Bíblia nos diz, em Atos 13:4, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando o Espírito Santo ele conduz a tua vida, o Espírito Santo irá conduzir você a lugares aonde seus dons irão florescer. Há lugares que você permanece por 1 ano, por 2, por 3 ou até mais, mas não floresce. Tudo que você faz ali é pequeno, tudo que você faz ali não avança, tudo que você lança como semente, você não vê o fruto daquilo. Isso é sinal de que você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. 2 coisas podem estar acontecendo. Ou você estar limitando o poder de Deus, ou você não está no lugar certo que o Espírito Santo quer para você. E sabe como que nós limitamos o poder do Espírito Santo? É quando não buscamos a sua presença. Aí não adianta você estar no lugar dirigido por Deus, mas se você está vazio de Deus. Então essas 2 coisas é muito importante. Tanto você estar sendo dirigido pelo Espírito Santo, quanto você está também tendo comunhão com o Espírito Santo. Por isso, diga assim comigo, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Declare isso, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Dê bem-vindo ao Espírito Santo na sua casa, mesmo que você não esteja em casa ainda, dê bem-vindo ao Espírito Santo no seu caminho, na sua vida. A segunda coisa é que o Espírito Santo faz brotar um amor extraordinário por aqueles para os quais você foi chamado.
Tem coisas que, se não tiver o amor de Deus derramado em nosso coração, nós não vamos conseguir tratar bem as pessoas. Sabe por quê? Porque eu penso da seguinte maneira: tem pessoas que, durante a minha caminhada com Cristo, quase me escorraçaram da igreja. Sabe, eu tive problemas com pessoas dentro da igreja. Pessoas que foram ingratas, pessoas que depois de eu ter ajudado, acabaram nos machucando, falando inverdades, mentiras. Durante a minha caminhada com Cristo, pessoas me ignoraram, pessoas agiram de má fé. Em dados momentos, alguns tentaram me derrubar. Eu tinha motivos para não frequentar uma igreja. No entanto, eu entendo que a missão de todos nós cruza pela igreja. Esse é o entendimento que eu tenho. E por mais que algumas pessoas tenham me machucado, há muitas que foram bênção na minha vida e que inclusive foram cura também na minha vida. Quando você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, você aprende a amar até aqueles que são difíceis de amar. E é por ser dirigido pelo Espírito Santo que eu continuo amando a igreja, que eu continuo frequentando a igreja. É um dos maiores prazeres da minha vida poder servir na igreja. Todo domingo eu me organizo para estar na igreja. Todo domingo eu me preparo para estar na igreja. Eu acordo cedo e estou pronto, sabe, a servir a Deus, a estar com os meus irmãos. E é uma das alegrias da minha vida. É uma das alegrias da minha vida. É por isso que eu digo para você que, se você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, você vai aprender a amar até aquilo que é pouco amável. Você vai aprender a amar os que são difíceis, os que são difíceis, os que são contrários, os que são problemáticos, os que você, sabe, por mais que fizer algo por eles, eles não vão ser gratos a você. Mas o próprio Espírito Santo dentro de nós vai nos ajudar a amar essas pessoas, vai nos ajudar a ter um olhar diferente para essas pessoas. A Bíblia nos diz em Romanos 5,5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É por causa do amor de Deus que eu não consigo odiar ninguém. É por causa do amor de Deus dentro do meu coração, que foi derramado pelo Espírito Santo, que eu não consigo ter ódio de quem me prejudicou. Eu não consigo ter ódio, de ter raiva, sabe? Ou de ser uma pessoa ignorante, tratar mal aquela pessoa que fez o mal para mim. Quando você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, você perdoa as pessoas, você ama elas. E se elas pedirem ajuda, você vai realmente ajudá-las. Você sabe que a minha filha foi mal em 2 notas do colégio e na hora do almoço ontem eu tive uma conversa séria com ela, que ela precisava estudar mais, e ela ficou o dia inteiro, sabe, chateada comigo e não falava muito comigo. E como eu estava certo, né? E havia falado para ela que eu amava ela, apesar das notas vermelhas e que ela precisava melhorar. Ela, antes de dormir ontem, e ela veio e se aproximou de mim, me abraçou e disse: pai, me desculpa, eu te amo, pai. Eu disse: o pai também te ama, filho, o pai não falou pro teu mal. Você vai ter que se dedicar mais, é só isso, vai ter que se dedicar mais, porque se está ficando difícil o colégio, você vai ter que estudar. Ou seja, eu acredito que, da mesma forma que eu sou com os meus filhos, certo? Que a gente tem aquela capacidade de perdoar, mesmo eles errando. Deus, quando derrama o seu coração, seu amor em nossa vida, a gente também consegue perdoar as pessoas. Porque é o amor de Deus, é o amor do Pai derramado dentro de nós, que vai fazer você olhar para as pessoas de uma maneira diferente.
eu sei que isso é totalmente diferente do que as pessoas vivem aí fora. O que eu estou falando para vocês é uma coisa diferente, porque hoje as pessoas estão muito inflexíveis, sabe? Qualquer coisa que façam para ela na igreja, ela já está indo embora da igreja. E você vê, inclusive, quando acontece algum tipo de escândalo na igreja, você vê nos comentários as pessoas, por isso que eu não frequento a igreja, por isso que eu não vou na igreja, e não sei o que, não sei o que. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essas pessoas que dizem isso não estão sendo dirigidas por Deus. Porque você, olha só, você tem problemas no trabalho e não larga o emprego. Você tem problemas no meio dos amigos e não para de se relacionar com as pessoas. Você tem problemas familiares e você, sabe, não desiste da tua família. Agora, acontece uma vírgula dentro da igreja e já é, assim, o fim do mundo para aquela pessoa. Na verdade, ela quer só uma justificativa para justificar, sabe, a sua ausência da presença de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, não tem igreja perfeita aqui nessa terra, porque a igreja são pessoas. A igreja não é só uma instituição, a igreja são pessoas. É muito maior do que uma instituição. E dentro dessa igreja, de qualquer igreja, vai haver desafetos, vai haver problemas, vai haver gente que não vai gostar de você, vai haver gente que vai estar ali só para lhe perturbar, exatamente para lhe perturbar. Tem pessoas ruins, tem pessoas que não deixaram Cristo entrar na vida delas. Agora, se você disser para mim, então a igreja é ruim, não. A igreja é maravilhosa, porque a visão dentro da igreja é uma visão sadia. É o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está no controle de uma igreja é uma bênção, mas mesmo assim vai haver problemas. Sabe por quê? Porque quem está na frente são homens limitados, homens que ainda carregam hábitos que precisam ser mudados. Então eu acredito que uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, sabe, ela vai conseguir suportar algumas coisas e ela vai amar aquilo que faz parte da missão e do propósito dela, mesmo que sejam pessoas pouco amáveis. E claro, a gente fala das coisas negativas, mas esses dias eu fiquei muito feliz. Eu vi meu filho na câmera, ajudando nas câmeras da igreja, que é um trabalho voluntário dentro da igreja, que qualquer pessoa pode fazer. Ele estava ali nas câmeras, ajudando. Minha filha estava na dança, dançando na igreja, né? E eu estava servindo, a minha esposa também estava servindo. Então, eu posso dizer para você que, apesar das dificuldades que existem em todos os lugares, nós precisamos amar as pessoas e precisamos demonstrar o amor de Deus em nossos corações. E o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo faz você amar as pessoas. E daí você diz assim, puxa, profeta, mas essa igreja não foi você que começou e a sua esposa, por que você não resolve todos os problemas? A gente até tenta. Resolve hoje, surge outros amanhã. Porque a Bíblia fala que a igreja é muito parecida com a Arca de Noé, sabe? Nós podemos usar até a Arca de Noé como uma tipificação da igreja, porque ali dentro da Arca, né, as pessoas, a família que estava ali tinha que conviver com todo tipo de animal que estava lá, todo tipo de animal. Dentro da igreja tem pessoas, mas essas pessoas, sabe, quando elas ficam muito tempo junto, essas pessoas começam a ter desafetos, essas pessoas começam a ter discordâncias, mas faz parte. A família de Noé estava lá há vários dias, eu fico pensando, né? Todo dia tinha que limpar, às vezes, a sujeira de um animal, tinha que dar alimento para os animais, e não era uma coisa fácil, mas a família de Noé estava ali. Bom, nós somos como a família de Noé dentro da arca. Cada um tem que, sabe, tem que muitas vezes carregar o fardo do outro, tem que ajudar um ao outro, certo? Porque o inimigo, ele tenta dividir a igreja. O inimigo, ele tenta separar a igreja. O inimigo, ele tenta, sabe, fazer com que você se aborreça com as pequenas coisas que acontecem.
e fazer você, sabe, imaginar uma coisa grande e aumentar, sabe, o nível das coisas. E na verdade não é esse o caminho, não é por aí que as coisas funcionam. Nós precisamos ter um entendimento diferente, certo? Que precisamos tolerar e, sendo dirigidos pelo Espírito Santo, nós vamos conseguir perdoar, amar as pessoas, ajudá-las, limpar a sujeira também, que muitas vezes acontece quando um tem um desafeto com o outro e ambos têm problemas, certo? E eu digo para você, a igreja pertence a Deus, ela não pertence a um homem. E Deus sabe que a igreja é um grande hospital, que as pessoas precisam de ajuda. Então, não caia nessa conversa, por isso que eu não vou nas igrejas, porque... Não, toda igreja tem problema. Toda igreja, todo lugar tem problema. Mas nós precisamos ser abençoados por Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, para que possamos, sabe, vencer as dificuldades que existem naquele lugar. E isso funciona não só na igreja, funciona no trabalho, certo? Funciona numa sociedade, funciona no meio da família, porque não me diga que dentro da família é as mil maravilhas, porque eu sei que não é. Sempre tem um desacordo, sempre tem um desafeto, sempre tem uma inveja, sempre tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, certo? Então nós precisamos do Espírito Santo derramando o seu amor em nossos corações, para que a gente consiga lidar bem com as situações adversas que acontecem em qualquer meio. Igreja, trabalho, família, amigos, em qualquer lado da vida. Amém? E entendendo isso, sendo dirigido por Deus, a gente consegue superar as adversidades e permanecer firme no caminho. A guerra espiritual é para que você saia de um lugar que o Espírito Santo lhe colocou. Existe uma guerra espiritual, sabe, para tirar você do lugar que Deus te colocou, aonde Deus te plantou. E é importante você permanecer aonde Deus te plantou, porque é ali que você vai frutificar. É ali que você vai fazer a diferença. É por isso que não saia de uma direção de Deus sem consultar a Deus. Eu quero nesse momento declarar o Salmo 91. Antes disso, quero pedir para você que está aí junto comigo, deixa a tua curtida aqui nessa oração. Compartilha essa oração com 7 pessoas, amém? Se puder compartilhar com 10, compartilha com 10. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Vamos compartilhar essa oração. Tenho certeza que vai ser bênção na vida de muita gente. A generosidade devolve. Lembra que eu estou sempre falando, a generosidade devolve. Então vamos lá, nos ajude a compartilhar com o máximo de pessoas. Eu quero dar o testemunho da Núbia. Ela escreveu assim: paz do Senhor, profeta. Eu estou aqui para testemunhar sobre uma bênção que Deus me concedeu no dia de hoje. Eu sou muito grata primeiramente a Deus e também muito grata ao Senhor, pois hoje na oração da manhã, quando o Senhor falava sobre um homem com problema urinário, com problema nos rins, eu estava descendo as escadas para ir trabalhar, escutando a oração e determinei a cura do meu esposo, que estava com pedras nos rins. E hoje, no horário do almoço, ele expeliu as pedras, graças a Deus. Oh, glória a Deus! Olha o poder da oração, a esposa que ora pelo marido, né? Que coisa maravilhosa. Gente, já parou para pensar quantos milagres têm acontecido aqui na oração? Quanta coisa boa, quanta coisa linda tem acontecido aqui. A Deus a glória, a Deus o louvor. Você que ainda não escreveu o seu pedido de oração, a palavra de hoje é avanço sobrenatural, tá? Avanço sobrenatural. Cada dia nós estamos liberando uma palavra sobre o dia e hoje a palavra é avanço sobrenatural. Estamos orando por isso, avanço sobrenatural. Deixa eu declarar o Salmo de número 91, certo? E você que não é inscrito no canal, te inscreve agora. E se você ainda não conhece nossos livros, por gentileza, vá no meu site www.profetavinicius17.com.br e eu quero realmente que você conheça nossos livros que têm abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero nesse momento orar por você. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua causa. Amém? Crendo que o nosso Deus é Deus de milagres, é Deus de maravilhas. Quero também agradecer a cada um dos meus parceiros que tem nos ajudado na televisão. Nós não recebemos nenhuma ajuda da igreja, certo? Não tem o salário da igreja. Tudo que entra de ofertas, de dízimo na igreja é da igreja. Não toco em nada, certo? Eu tenho meus rendimentos e com os meus rendimentos eu pago 70%, 75% da TV e o restante é pago pelos meus parceiros. E eu quero aqui, eu tenho sempre dito, mas eu também tenho orado e abençoado a vida de cada parceiro meu. Muito obrigado, porque você está nos ajudando a alcançar vidas. A gente sabe que muita gente é alcançada aqui por meio das redes sociais, por meio do YouTube. O YouTube é uma grande bênção, que Deus abençoe o YouTube. Mas tem muita gente que não tem rede social. Tem muita gente que mora no interior, às vezes não pega bem a internet. E através dos programas de televisão, essas pessoas estão sendo alcançadas, estão conhecendo Jesus, estão sendo curadas, estão recebendo direções de Deus. Você sabe que a vida da gente, isso é uma coisa importante a gente entender e compreender. A vida da gente, uma palavra pode mudar a vida da gente. E vivemos num mundo onde existe tanta coisa ruim, tanta coisa negativa, gente. Por isso, eu quero dizer aos meus parceiros, muito obrigado pela vida de vocês. Vocês compreenderam o que é a vida. Porque a vida não é só você receber a vida, é você devolver também. Certo? Eu sou mais abençoado quando eu semeio. Eu sou mais abençoado quando eu semeio, quando eu devolvo. E Deus abençoa a gente ricamente, poderosamente. Acredite nisso, acredite nisso. Amém? Eu estou de domingo a domingo na Bandeirantes, 5h45 da manhã, e todo sábado na Rede TV. Estou indo até quando Deus me mandar. Até quando Deus me mandar, eu mantenho a TV. Estou me esforçando, estamos sempre nos esforçando e sabemos que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele tem provido, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Então, meus parceiros aí que me acompanham, meu muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto comigo. E eu quero pedir a Ti, Pai, aceleração sobrenatural agora. Sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre a sua família, sobre todas as áreas da sua vida. Que o Senhor abençoe poderosamente. No nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa derramar graça, que o Senhor possa prosperar, que o Senhor possa abençoar. Que cada pessoa, Pai, que está aqui nessa oração, seja tocada, Senhor, poderosamente, abundantemente pelo Senhor.
Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, para que haja avanço sobrenatural no casamento, avanço nos negócios, nos processos, nos orçamentos, avanço nas licitações. Toda pessoa, Pai, que está pedindo o milagre do Senhor, que o Senhor abençoe seus negócios, seus projetos, sua vida. Eu oro, Pai, para que o Senhor traga favor sobre a vida dessa pessoa, céus abertos sobre ela, céus abertos sobre sua casa, e que o Senhor a faça prosperar em seu caminho. Também oro pela salvação de todos da sua casa, para que todos conheçam a Jesus, para que todos recebam o toque de Jesus Cristo, recebam a graça de Jesus Cristo. Coloque a tua mão, Pai, sobre a vida dos teus filhos e sobre a vida das tuas filhas. Eu oro para que haja um destravar na vida dessa pessoa, haja um romper, haja um liberar, que a vida de Deus manifeste, que o toque de Deus venha sobre a vida dessa pessoa. Pai, toque-os com teu poder, toque-os com a tua graça, que a tua mão de poder seja liberada sobre a vida deles e que eles sejam abençoados no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que grandes milagres aconteçam, grandes liberações aconteçam, que a mão do Senhor repouse sobre a vida dessa pessoa e que ela possa, Senhor, avançar, conquistar, e que todo sonho de Deus se cumpra na vida dela, todo projeto de Deus se cumpra na vida dela, e que todo espírito de inveja contra ela, Pai, toda a contrariedade do inferno, toda obra maligna contra ela não prospere. Eu oro para que nenhuma palavra de maldição, palavra de morte, palavra de destruição tenha poder sobre ela. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ela, ela está sendo abençoada, sua casa está sendo abençoada e nada impedirá o agir de Deus nessa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você toma posse dessa oração, dessa palavra profética, então compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder, amém? E você que não é inscrito no canal, inscreva-se agora, que Deus te abençoe e lembre-se disso, nós cremos que Deus está trabalhando, novos começos, novas portas e muita saúde na tua vida. Você crê? Então diga aí, eu creio, em nome de Jesus. Ser curado, ser abençoado. Deus te abençoe. Até amanhã, 6 e 7 da manhã, se Deus quiser. Um forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos da mesma maneira que a casa de Obed foi abençoada em todas as coisas pela presença do Senhor, que esta casa seja abençoada em todas as coisas pela presença do Espírito Santo. Nós invocamos e pedimos, Senhor, ser bem-vindo e enche a nossa vida da Tua presença. Enche a vida dos nossos filhos da Tua presença. Encha, Senhor, o nosso redor com a Tua presença. Que dentro da nossa casa a Tua presença desfaça aquilo que é mal, aquilo que é negativo, aquilo que não vem de Ti. Meu Deus, nós pedimos que a Tua presença, a Tua glória esteja sobre nós. Invocamos a Tua presença, Jesus. E Te pedimos, enche a nossa vida. Enche da Tua glória. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos no primeiro dia do nosso propósito de 14 dias, aonde estamos orando para que a presença gloriosa de Deus traga proteção e abençoe a nossa casa. Escreve aqui nos comentários, Deus abençoe a minha casa. Mais uma vez, Deus abençoe a minha casa. Amém? Você crê nisso? Você crê com a palavra de Deus, com palavra profética na sua vida? Deus abençoe a minha casa. Glória a Deus! E deixa eu compartilhar uma palavra com você, que certamente o Senhor vai falar contigo. E antes, até mesmo me lembrei agora, de compartilhar essa palavra com você, eu quero dar um testemunho lindíssimo da Miriam, a paz profeta. Eu venho trazer o meu testemunho sobre o novo de Deus na minha vida.
a cura da endometriose para a glória de Deus. Durante o exame, em março, para verificar se seria necessário operar, a médica não entendeu nada, pois não encontrou mais nenhum sinal de endometriose no meu útero, nem qualquer outro órgão onde nos exames anteriores havia aderência. Ela pediu permissão para fotografar os laudos antigos e filmar o novo exame, disse que compartilharia no grupo de estudos com as alunas dela. Eu seria um estudo de caso, só tenho a glorificar a Deus e agradecer ao Senhor por todo o tempo que dedica a nos ensinar a palavra de Deus e a orar. Deus seja louvado sempre. Assim como ela, você, se pegar firme nas orações, se apegar em Deus, você vai ver a bênção de Deus. Literalmente. Gente, eu não estou perdendo meu tempo e nem vocês aqui. Nós estamos aqui porque sabemos que Deus ouve orações. Amém? Estamos aqui porque sabemos que Deus ouve orações. E vocês têm uma oportunidade hoje. Qual que é a oportunidade? Caminhar junto comigo. Esses 14 dias, orando e invocando a presença de Deus. Mal ou pior, a tua vida não vai ficar. Com certeza, você vai dar um salto se caminhar esses 14 dias com fé, crendo no poder da oração, no poder da palavra, no poder da intercessão. Por isso eu convido você a mergulhar comigo. Quer? Então diga assim comigo: Deus vai abençoar minha casa. Amém? Deus vai abençoar minha casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube mande para mais pessoas. Compartilha com 7 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes. E você que tem uma influência nas redes sociais, pega o link, compartilha em nome de Jesus. E se você não é inscrito no canal, te inscreve. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje e a tua vida nunca mais será a mesma. Tá me escutando? Nunca mais será a mesma em nome de Jesus. Porque eu não me apoio em mim mesmo para te abençoar. A minha confiança e a minha fé está em Jesus Cristo. Ele está vivo. Ele opera milagres e faz maravilhas. E eu tenho visto muitas maravilhas do Senhor. Nós tivemos ontem na igreja um culto especial, onde antes de começar o culto nós oramos pelos doentes. E muitas pessoas foram curadas. E nós vamos fazer isso nos próximos domingos também, de orar pelos doentes antes do culto começar. E eu posso afirmar para você, Deus está fazendo coisas novas. É por isso que eu entrei nesse novo propósito agora, acreditando que nós vamos ver, inclusive, a nossa casa tocada pela glória de Deus. 4 conselhos da sabedoria divina para você hoje. Provérbios 16, 20. O que atenta prudentemente para a palavra prosperará. E feliz é aquele que confia no Senhor. Glória a Deus. Feliz é quem confia no Senhor. Se você confia no Senhor, você será feliz. E a Bíblia diz também que se você atentar para a sabedoria divina, você prosperará. Que coisa boa, hein? É só você crer na sabedoria divina. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que a fé, ela é gerada no ventre da crise. A fé é gerada no ventre da crise. Compreenda, crescer dói. Sempre que você estiver avançando, sempre que você estiver melhorando, que você estiver se aperfeiçoando, vai haver desafios. Vai haver embates. Vai haver gente contrária. Vai haver gigante que vai aparecer no caminho. Vai haver gente que vai tentar dissuadir você daquilo que você está fazendo. Porque quando nós crescemos, nossos problemas também crescem. Eu tinha um nível de estresse antes. A partir do momento que eu comecei a avançar e a crescer, passei a ter um outro nível de estresse. E eu descobri uma coisa, que quanto mais você cresce, mais você incomoda os invejosos, mais você incomoda o diabo, porque o diabo usa pessoas, inclusive, para tentar te atingir, para tentar te entristecer,
para tentar oprimir você. E se você não estiver com a sua fé fortalecida em Deus, se você não estiver com a sua fé conectada no Altíssimo, se você não estiver entregue a uma vida de oração, você não vai ter fé suficiente para vencer aquela crise. Eu acredito até que quanto mais você crescer em todos os sentidos da vida, mais você precisa de fé. Mais você precisa de fé. Porque a fé é gerada no ventre da crise. É no meio da crise que a fé vai aumentando. A fé vai aumentando, porque daí você depende mais da palavra, você depende mais da oração, você depende mais de Deus na sua vida. Porque se tudo estivesse bem, se tudo estivesse no lugar certo, se não tivesse nada quebrado, será que o seu nível de intensidade de busca seria o mesmo? Eu me surpreendi há alguns anos atrás. Eu tinha evangelizado a vida de um rapaz e, tipo assim, ele não tinha compromisso nenhum com Deus. Então, quando dava, ele ia na igreja, eu acho que para descarregar a consciência, e vivia essa vida assim, sabe, morna na fé, e de vez em quando eu via ele aparecendo. Aí, sabe o que aconteceu? A mulher deixou ele. Eu comecei a ver ele em todos os cultos, comecei a ver ele em todas as orações. A pessoa que é inteligente na fé, quando ela passa por uma crise, ela busca na fé força para vencer a crise. Só que isso não deveria ser, gente, uma particularidade do momento que nós estamos vivendo. Isso deveria ser constantemente. Eu não sei por que as pessoas buscam quando as coisas estão mal e não buscam quando as coisas estão bem. Por isso que a fé é gerada no ventre da crise. E a sabedoria de Deus nisso é que você pode buscar na fé força para vencer essa dificuldade. Segundo, não se preocupe em ser perfeito. Talvez você tenha esse defeito do perfeccionismo. Isso é uma coisa que eu tenho até lutado particularmente, porque eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Se meu carro suja, eu mando lavar no outro dia. Se eu vejo uma desordem na minha casa, eu já fico ansioso para colocar aquilo em ordem. Na minha casa, se aparece uma goteira hoje, amanhã eu já conserto ela. E se eu acabo me sujando na hora do almoço, se cai uma comida no meu colo, ou se de alguma forma acabo me sujando, eu paro o que eu estou fazendo e eu vou trocar de roupa. Sou extremamente perfeccionista, mas isso me atrapalha. Porque isso faz, até mesmo quando eu estou gravando, seja para televisão, ou estou em outra coisa, e não é ao vivo, eu repito. Porque gosto das coisas bem alinhadas, bem feitas, e isso muitas vezes é prejudicial para mim. E eu tenho aprendido que eu não posso me preocupar em ser perfeito, porque todo mundo é imperfeito. E quando falo alguma coisa que eu sei que saiu errado da minha boca, eu me sinto mal com isso e me cobro demais. E o Espírito Santo tem trabalhado muito comigo em relação a essas coisas, a não ter um perfeccionismo, porque perfeito é Deus, nós não somos perfeitos. E se alguém cobrar uma perfeição de você, essa pessoa é o diabo, certo? Porque a perfeição, a Bíblia diz, perfeito é Deus, perfeito é Deus, nós somos imperfeitos, nós vamos ter falhas. É que nem criança, quando a gente tem criança, sabe? Os meus filhos até que são muito organizados, mas às vezes, sabe, acontece de o meu filho mais velho levar um prato para o quarto e deixar no quarto, e eu entrar no quarto e ver o prato lá que ele comeu, ou às vezes ele pega um chocolate e deixa o papel em cima da cômoda. Eu já pego o papel e já boto no lixo, e eu falo com ele, meu filho, seja organizado, seja limpo, enfim, vou falando as coisas.
Mas quando a gente tem criança, a gente tem que aprender a ser flexível. Criança suja as coisas. Crianças esquecem de colocar os tênis, os calçados no lugar, esquece da roupa, do moletom que tirou, que veio da aula e vai deixando as coisas pelo caminho. E você não pode ficar a vida inteira brigando. Então a sabedoria consiste em você discernir que Deus não pede um perfeccionismo de você. Terceiro, se as feridas do outro lhe causam prazer, quem está gravemente ferido é você. Infelizmente tem gente que gosta de ver a derrota dos outros. Parece que tem alegria, sabe? A gente fica tão triste com isso porque quando alguém cai, o que ela precisa é de uma mão que a cure, que a levante. Eu tenho visto pessoas que usam o passado dos outros para acusar. Usam o que os outros fizeram no passado para ferir. Tem gente que ajuda. E isso para mim é uma das piores coisas que existe no ser humano. Ajudar alguém para depois jogar na cara. Ajudar uma pessoa para depois jogar na cara. Isso é uma coisa assim, sabe, o que você fez de bom por alguém é uma semeadura. Você tem que deixar essa semente morrer. Você não pode ficar falando do que você fez a vida inteira pela pessoa. Ajudou, fez. Deixa morrer essa semente. Deixa que Deus te recompense. Não fica cobrando. Agora tem gente, sabe, que se alegra com o outro caído, quebrado, desorientado, como se ele nunca tivesse cometido erro ou pecado nenhum. Nós não podemos ter esse coração. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Se as feridas do outro lhe causam prazer, o ferido é você. Então sonde seu coração, hoje mesmo, e diga ao Espírito Santo, Espírito Santo, eu estou me alegrando com o que o outro está vivendo, está apanhando lá de tudo que é lado. Eu estou achando o máximo, estou até comendo pipoca na frente. É o Senhor mostrando que você não está bem. É o Senhor mostrando que o teu coração se distanciou dele. Hoje mesmo volte para o Senhor. E a quarta coisa, e aqui eu encerro essa palavra, não volte para lugares onde Deus já tirou você. Tem coisas que fazem parte de um outro capítulo da tua vida, não por novo que você está vivendo. Não insista em relacionamentos que Deus já disse para você sair. O Senhor já falou contigo. Por que você vai insistir? Ah, mas eu tenho um apego. Esse apego aí pode te matar. Esse apego aí pode tirar você totalmente do que Deus tem para você. Por que a gente acha que os nossos planos são melhores do que os do Senhor? Me explica isso. Por que a gente acha isso, gente? Por que a gente acha que está mais certo do que Deus? Meu Deus, o homem é muito... e isso não é só você. Eu também sou assim. Eu também sou assim. Sabe? É uma coisa que, se a gente não está rendendo à vontade da gente, sempre ao Senhor, a gente vai se desviar facinho. Insista somente naquilo que Deus te direcionou e não fere os princípios bíblicos para a sua vida. É essa a palavra que eu deixo para você no dia de hoje. Espero que essa palavra tenha lhe dado norte e que a partir de hoje você venha caminhar debaixo dessa instrução de sabedoria divina. Amém? Glória a Deus. Você recebe? Amém, Jesus? Muito bem. Quero pedir a você, compartilhe aí com 7 pessoas. Se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Quero também falar, aqui dar um anúncio aqui extremamente importante, que em junho eu estarei em Roma, na Itália, e em julho eu estarei em Orlando, nos Estados Unidos, para a Escola de Profetas. E olha a notícia principal, é gratuito. É totalmente gratuito para quem é aluno da Academia Quino Global. Então, para você que é nosso aluno, que já está nos acompanhando, é gratuito a Escola de Profetas para você. E nós vamos estar juntos, vamos ministrar, vai ser um ambiente profético, vai ser incrível, vai ser extraordinário.
Vai ser a oportunidade também de eu conhecer nossos alunos. Aí você diz assim, mas eu não sou ainda aluno e quero muito estar nessa escola de profetas. Então, hoje mesmo, se torne aluno da academia aqui no Global. É gratuito para quem é nosso aluno. É só você acessar meu site www.vinicius17.com.br e entrar no nosso grupo ali. E ali o nosso pessoal vai dar as informações para você, certo? E você também pode fazer a tua inscrição e depois entrar no grupo que está ali no meu site e o nosso pessoal vai direcionar você, vai escrever seu nome na lista, certo? E vai ser algo incrível. Eu estou com uma expectativa muito grande daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus vai realizar. Amém? Glória a Deus. Quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Eu estarei orando pela sua vida, pedindo um milagre de Deus e orando pela bênção de Deus. E você que está entrando hoje aqui nessa oração, está entrando aqui pela primeira vez, te inscreve no canal e nos acompanha às 6 da manhã e 18 horas. Você vai ver 14 dias para mudar a tua vida. 14 dias para você viver uma experiência sobrenatural com Deus. Uma experiência sobrenatural com Deus. Em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar pela sua vida agora. Coloca aqui nos comentários, escreve a frase, Deus abençoe a minha casa. Você acha que não vai ter resposta? Fazendo essa oração, Deus abençoe a minha casa, você vai ter resposta. É por isso que nesses 14 dias, talvez tem gente que está me ouvindo aqui que nunca ficou 14 dias sem parar orando às 6 da manhã às 18 horas. Eu estou te desafiando, experimenta. Experimenta fazer um propósito, Deus abençoa. Olha só, se a disciplina funciona para o atleta, para o corpo físico, será que a disciplina espiritual não vai funcionar para você? 6 da manhã, 18 horas, 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 treino de manhã, treino à tarde, treino de manhã, treino à tarde, treino de manhã, treino à tarde. Você acha que você não vai ter resposta? Começa a correr todos os dias para ver se você não vai ficar elegante. É treino espiritual. Amém? Eu quero orar por você agora em nome de Jesus Cristo. Pai Santo e Justo, eu apresento a vida dessa pessoa diante de Ti agora. E eu peço, Pai, toque-os com o Teu poder, toque-os com o Teu sobrenatural. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que haja uma visitação sobrenatural na vida dessa pessoa. Eu oro por grandes coisas que sejam liberadas para ela, para sua casa, para sua família, para os seus negócios, para os seus projetos. Oro para que essa vida seja visitada pelo poder e para a glória de Deus. Eu oro para que todo laço de Satanás seja cortado agora e para que o Senhor abençoe essa casa. Que dentro dessa casa haja paz, que dentro dessa casa haja alegria, que dentro dessa casa haja reconstrução, que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que haja transformação nessa casa e essa casa venha a ser um testemunho para a glória de Deus. Oro também por todo aquele que está ferido, por todo aquele pai que
viveu uma situação na sua vida onde houve um tropeço, onde houve um erro, onde houve uma perda, uma falência, eu oro, Senhor, declarando: a cura brotará nessa casa. A presença de Deus trará restauração. A presença de Deus levantará os caídos. A presença de Deus dará direção. Dentro dessa casa, haverá sonhos proféticos, haverá estratégias sobrenaturais, haverá ideias. Dentro dessa casa haverá um reparo constante das forças e das energias dessa pessoa. No nome de Jesus, por causa da presença de Deus que habitará nessa casa, que habitará nessa família. Eu oro em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, alergia, câncer, artrite, artrose, reumatismo, todo tipo de problema na tireoide, da pressão, todo problema do coração, que renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo agora. E cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nos comentários, eu apresento a Ti e eu peço, meu Pai, um milagre para a vida de cada pessoa que está orando, que está clamando, que está chorando, que colocou com fé, que pediu ao Senhor um milagre, que pediu uma intervenção na sua saúde. Essa mulher que está pedindo, Senhor, um filho. Essa mulher que está pedindo uma família, essa pessoa, Senhor, que quer romper na sua vida sentimental, essa pessoa que quer romper nos seus negócios, essa pessoa que está pedindo uma saída para uma situação adversa na vida dela, eu oro agora para que haja uma interrupção de toda ação maligna no nome de Jesus Cristo e que a partir de hoje comece a surgir algo novo na tua vida, que a bênção do Senhor, que acrescenta e que não traz dores, venha sobre ti em nome de Jesus Cristo. Eu oro e peço um milagre de Deus sobre cada pedido de oração. Amém e amém. Amém, gente querida. Você crê? Eu creio. Deus te abençoou, Deus te tocou, foi algo incrível e vamos crer que a partir de hoje você caminha debaixo dessa direção. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Não esquece de compartilhar com outras pessoas e você que não é aluno da academia, te inscreve para ser aluno da academia. Gente, tenho certeza, Deus está reservando coisas grandes aí para nós no futuro. Você crê? Então declare: eu creio, Deus abençoe a minha casa. Um forte abraço, paz e prosperidade. Até mais. Prosperidade, até mais. Prosperidade, até mais. Prosperidade.
a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida e cubra toda a nossa família. Senhor Jesus Cristo, te damos graças pela tua presença em nossa vida. Oramos, Pai, para que o Senhor visite a nossa casa, visite a nossa família, cobre os nossos com teu precioso sangue. Declaramos, ó Deus, a nossa dependência total e completa do Senhor. Libera da tua unção, ó Deus, sobre todas as áreas da nossa vida, para que as coisas fluam. Sim, nossa família venha fluir em paz, em alegria, em felicidade. Nossas finanças venham fluir, que riqueza, paz e prosperidade, que a nossa vida e conexões com pessoas, segundo a tua vontade, também venha fluir, nossas amizades e relacionamentos venha fluir, o que é do Senhor que fique, o que não é do Senhor afasta. Nossa vida espiritual, nosso relacionamento contigo, meu Deus, que venha fluir o nosso relacionamento contigo cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que venha fluir o nosso crescimento, o nosso conhecimento espiritual, a nossa intimidade contigo, a nossa oração, que essas coisas venham fluir, que no nosso relacionamento com nossos filhos, meu Deus, que venha fluir as coisas em nosso relacionamento com nossos filhos. Nós oramos, ó Deus, para que tudo se movimente pelo teu mover, Espírito Santo, em nossa vida. Que a unção de Deus esteja sobre nós. Que a unção de Deus repouse sobre nossas vidas. Em o nome de Jesus Cristo. Você que está aí ao vivo, diga assim: que a unção de Deus flua na minha vida. Declare junto comigo: que a unção de Deus flua na minha vida. Diga assim: eu estou aberto ao fluir do Espírito Santo na minha vida. Eu estou aberto ao fluir das ideias, dos pensamentos de Deus na minha vida. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Deus te abençoe. Aqui quem vos fala é o profeta Vinícius Iracete e nós estamos orando o Salmo 91 às 6 horas da manhã e às 18 horas para que haja aceleração em nossa vida, para que 2023 seja um ano de um grande liberar de Deus. Eu creio. Eu quero falar um pouco hoje, eu escrevi algumas coisas aqui, começando por raízes de inferioridade que crescem profundas na vida de muitas pessoas. Enquanto você não tiver a mente de Deus, e a mente de Deus você absorve com intimidade com o Espírito Santo e lendo a palavra de Deus. Se você não sabe por onde começar na Bíblia, comece por Provérbios. E comece ali a absorver a mentalidade, não de um simples vencedor, mas de alguém que é mais do que vencedor por causa de Jesus. Quando raízes de inferioridade crescem dentro de nós, nós paramos de ver as coisas da maneira que deveríamos ver. Infelizmente, há pessoas que elas não se acham boas o suficientes para receberem coisas de Deus. Então, elas não se veem num bom carro, elas não se veem numa boa casa, elas não conseguem enxergar que Deus tem o melhor para elas aqui nessa terra. E eu entendo, porque assim como muitos de vocês, eu também cresci num meio onde não me permitiu ver além. Eu sempre via de acordo com aquilo que eu estava ambientado.
Só que o nosso ambiente, o ambiente que a maioria das pessoas vivem, é um ambiente assim de extremos, né? Ou extrema riqueza ou extrema pobreza. Tem aqueles que vivem bem, que estão ali na média, no entanto, eles não estão inteirados com uma mente diferente. Por quê? Porque muitos deles ainda estão esperando para ver. No entanto, essas raízes de rejeição, essas raízes de inferioridade que permeiam no coração de muitas pessoas, dizem: você não pode participar de tal coisa, você não pode participar daquele meio, você não tem para chegar aonde você quer, você é muito sonhador, isso é impossível. Eu vou lhe dizer uma coisa, Deus tem o melhor para a sua vida, em todos os sentidos. Na sua vida espiritual, Ele quer que você seja mais do que vencedor. Nas suas finanças, Ele quer que você seja mais do que vencedor. Na sua família, na comunhão com seus filhos, Ele deseja que você seja mais do que vencedor. Eu tenho visto alguns pais que têm tido dores de cabeça com seus filhos, porque alcançaram o sucesso, mas a vida dos seus filhos é uma vida complicada. E eu tenho dito a Deus, eu não quero isso para mim. Eu quero que realmente eu alcance a prosperidade até no meu relacionamento com os meus filhos. E para isso acontecer, eu preciso mudar a minha mentalidade, começando pela maneira como eu falo com eles, pela maneira como eu dirijo eles, eu os guio na vida. Você tem que entender que tudo é um efeito dominó. Então você vai transbordar sobre a sua casa aquilo que está em você. Então, se em você há muita limitação, seus filhos, eles vão receber disso. Agora, se em você houver generosidade, se houver uma visão longa, se você for o tipo de pessoa moldável por Deus, você vai transbordar isso sobre a tua família, vai transbordar isso sobre a tua casa, e a tua casa vai ser abençoada pela libertação que houve na sua mente. Há pessoas que a pobreza se tornou uma parte do seu estilo de vida. Então, uma pessoa que muitas vezes viveu por muito tempo no limite, quando ela chega num restaurante bom, ou ela é convidada para estar entre pessoas assim que têm um estilo de vida diferente, ela se sente mal, ela sente que ela está sendo rejeitada naquele lugar, ela sente que ela não tem liberdade naquele ambiente ou com aquelas pessoas. Eu sei porque muitas vezes eu me senti assim. Primeira vez que eu entrei num restaurante bom, eu senti exatamente isso. A primeira vez que eu fui convidado a participar de uma mesa de pessoas importantes, eu também senti isso. É como se viesse sobre a gente um sentimento que a gente é menor do que aquelas pessoas, sabe? E eu senti isso várias vezes, não tenho vergonha de falar. No entanto, hoje eu entendi a minha posição, e a minha posição é que Cristo está na minha vida, e que se Ele está na minha vida, então eu tenho o maior comigo, eu tenho o mais importante comigo, que é Cristo na minha vida. E assim como Jesus, Ele tinha comunhão de sentar com os pecadores e também com pessoas importantes,
eu também tenho que ter essa mente aberta e não me sentir de maneira nenhuma diminuído, menor do que eles. Entenda, uma pessoa pode ter mais dinheiro do que você, pode ter mais influência do que você, pode saber mais do que você, mas quando ela morrer e você morrer, vocês vão ser enterrados da mesma maneira. E claro, existe o destino depois da morte, né? Dado da decisão que a pessoa tomou aqui nessa terra, de seguir a Cristo ou não. Então, depois lá já é outro departamento. No entanto, você tem que entender, é um ser humano como você. Por mais que tenha um dom divino, por mais que tenha uma habilidade especial, há pessoas que elas são muito trancadas, sabe? Quando eu digo trancadas, no sentido que tem algo que emocionalmente as restringe a estar em alguns lugares e a estar com algumas pessoas. Enquanto você não aprender a lidar com todos, você não pode ser colocado em lugares importantes, lugares de governo, lugares que Deus tem preparado para a sua vida. Na vida, tudo é uma preparação. E há pessoas que Deus tenta preparar elas para coisas maiores, mas elas estão sempre se diminuindo. E um detalhe, não é porque Deus quer promover você que você vai abandonar a honestidade que você recebeu da sua família, a educação, né, os bons princípios. Não, eu estou falando de somar esses bons princípios com uma mentalidade de um filho de Deus, de um mais do que vencedor. Ou seja, algumas pessoas pensam que é suficiente ter bons princípios. E eu vou dizer para você que ter bons princípios é essencial. Mas ter uma mentalidade livre, não uma mentalidade escrava, vai fazer de você um outro tipo de pessoa. Primeiro que você não irá de maneira nenhuma ter vergonha de falar com ninguém. E segundo, porque você vai ter acesso e você vai aproveitar esses acessos. Uma outra coisa que eu aprendo, e eu até deixei aqui grifado, nós temos que parar com o vocabulário de vítima. O que é um vocabulário de vítima? Nossas palavras podem controlar a nossa vida. Sabe, há pessoas que elas perdem a oportunidade, porque quando elas chegam para falar com alguém que pode abençoá-las, elas falam de tudo aquilo que tá ruim na vida delas, tudo aquilo que está péssimo. Suas palavras estão governando e dirigindo os teus caminhos. Então, se você é uma pessoa negativa, é uma pessoa que está sempre reclamando, é uma pessoa que nada pode, nada consegue, nada é bom, sabe? Seus pensamentos estão escravizando sua vida. Sabe, antigamente, algumas pessoas diziam assim, você tem que estudar para ter um emprego e esse emprego que você vai ter, você vai ter segurança nesse emprego. Mas nenhum emprego hoje é segurança, certo? A nossa segurança tem que estar em Deus. E um detalhe, quando uma pessoa ela aceita muitas vezes o emprego, não em todos, mas em muitos, se não existe um propósito ali, ela vai ficar limitada naquilo. E a nossa mentalidade deve ser sempre viver um romper de Deus. Viver um romper de Deus na nossa vida. Viver um romper de Deus numa área. Quais as atitudes na minha vida que vão fazer de mim uma pessoa do jeito que Deus falou que iria fazer na minha vida? O que está faltando para que eu chegue nesse lugar que Deus tem falado para mim? Você não pode chegar ao palácio falando como um servo. Você não pode chegar ao palácio falando como um servo. Você tem que ter atitudes de servo, mas não pode falar como um servo. Você tem que falar como um governante. Você tem que falar como alguém, sabe? Que realmente é o tipo de pessoa que tem fé.
Tem fé no que Deus vai fazer, tem fé no que Deus vai realizar, tem fé no que Deus disse. Entenda, quando você faz propaganda das suas feridas, você atrai urubus e carniceiros. Então vai falando das tuas limitações, vai falando das tuas falhas, vai falando dos teus achismos negativos, e tudo que você vai atrair na sua vida são urubus e carniceiros. Agora começa a falar como um mais do que vencedor. Você vai intimidar os urubus e os carniceiros. Eles vão ter mais cuidado antes de se aproximar de você, porque eles vão saber, essa pessoa é diferente, ela está liberta. E uma pessoa que é livre, ela não pode ser enjaulada. Uma pessoa que é livre, ela não pode ser escravizada. Entenda isso. Quem é livre não pode ser escravizado. Muitas pessoas estão escravizadas na sua mente pela maneira como falam. São muito negativos, são muito pessimistas, são muito incrédulos. E isso é um problema. A Bíblia diz em Jeremias 1:8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O que a Bíblia está dizendo aqui é que você foi ordenado a tomar coragem e a menosprezar o medo. Eu não estou dizendo que você não tem aquele medo saudável. E quando eu digo medo saudável, eu prefiro usar a palavra temor, né? Que é a prudência. Agora, existe um outro medo que você vai ter que vencer. Sabe, você vai ter que vencer algumas coisas. Você vai ter que acreditar que Deus é maior na sua vida. Porque não tem como uma pessoa crescer sem ter inimigos. Não tem como uma pessoa crescer sem ter críticas. Gente, é impossível. Sabe, eu me entristeço quando existe uma crítica. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou parar de fazer o que eu faço porque eu sou criticado? Não, eu não posso parar porque eu sou criticado. Eu não posso parar porque alguém não concorda comigo. Eu não posso parar porque alguém está me invejando, porque alguém, por inveja de mim, está falando alguma coisa negativa. Eu tenho que olhar para Jesus e olhar para os críticos que Jesus tinha. Jesus tinha muitos críticos. Não pense que se você fizer o que é certo, não vão lhe criticar. Você vai fazer as coisas mais certas e mais perfeitas que existe e ainda vão achar uma maneira de criticar você. Sabe, você fazendo bem lhe critico, você fazendo mal lhe critico. Qual que é a diferença então, profeta, entre fazer o bem e fazer o mal? É que fazer o bem você dorme tranquilo. Fazer o mal você não dorme tranquilo. E a segunda coisa é que fazer o bem é a luz que vai prevalecer sobre as trevas. Hoje eu respondi o comentário de um homem em uma das minhas publicações. Ele escreveu assim: gente, aqui no YouTube, tá? Só para explicar para vocês, eu não respondo comentário de ninguém, não falo com ninguém aqui nos comentários, tá? Não falo. Então, se alguém em meu nome chamar vocês nos comentários, não sou eu, ok? Mas eu estou falando de uma outra coisa. E ele disse assim: eu estou desesperançado, nada dá certo na minha vida, eu tento ter atitudes positivas e nada funciona. E eu disse para ele: amigo, permaneça na luz, porque a luz sempre vence. Nós precisamos parar de pensar que as trevas são mais poderosas do que a luz. Pode até parecer que as trevas estão vencendo em alguma área da sua vida. No entanto, se você permanecer na luz, que é Jesus Cristo, saiba que você vai vencer. Não tem como não vencer. Quem permanece fazendo as coisas certas pode até ser enfrentado pelo homem mau, pode até ser injustiçado por um tempo, mas a justiça divina nunca vai falhar. Nunca vai falhar. Nunca vai falhar. Deus não tem nos dado um espírito de medo. E a nossa língua está decidindo as correntes da vida. Eu vou repetir.
a minha língua, a tua língua, está decidindo as correntes da vida. Seja negativo, fale como uma pessoa medíocre, fale como uma pessoa cheia de inferioridade e você vai ver o que isso vai trazer de bom para você. Trazer águas ruins, águas turbulentas. Agora, começa a mudar a forma que você fala. Comece a falar de um futuro. Comece a falar de um Deus incrível. Comece a falar de uma fé que não tem limites. E você vai atrair correntes do Espírito para a sua vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu espero que o Espírito Santo ele venha trazer liberdade total na sua mente para que você viva o extraordinário de Deus. Amém? E eu quero agora orar por você. Eu quero orar por você, quero te abençoar em nome de Jesus. Quero pedir inclusive para você que está aí ao vivo, se você puder compartilhar com outras pessoas essa oração, faça isso agora. Nós vamos declarar o Salmo 91. E se você quer conhecer mais sobre o poder do Espírito Santo e como as correntes do Espírito funcionam para tornar a vida de uma pessoa uma vida diferente, eu convido você a participar da Escola de Profetas, que nós teremos no final desse mês. Nós vamos ter um grande evento profético com profetas. E eu não falo qualquer profeta, homens de unção. Homens de fora do país que vão liberar palavras que vão ativar a tua vida. Serão 3 dias de evento. 3 dias de evento e vai ser algo sobrenatural. E eu quero convidar você a participar junto conosco desse evento incrível, desse evento sobrenatural que será a Escola de Profetas. Você pode se inscrever agora. Inclusive as pessoas que já estão se inscrevendo, eu já estou orando por vocês. Todos que já estão inscritos para essa escola, já estou orando por vocês. E aqueles que não estão inscritos, não perca essa oportunidade. É o melhor investimento que você pode fazer em 2023 na tua vida espiritual. Se o Espírito Santo falar contigo, te despertar uma curiosidade, mesmo que seja ínfima, porque existe um propósito de você participar dessa escola. Os telefones estão aqui na tela, você pode entrar em contato conosco pelos WhatsApps que estão aqui, tá? Não tente ligar, manda um WhatsApp, ok? Manda um WhatsApp, nós vamos atender você com a maior alegria, certo? Enquanto isso, eu vou declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro, você vai compartilhar com 7 grupos. Aí, talvez haja alguém aí que diz assim, não, mas eu não compartilho, profeta, eu tenho vergonha. Vergonha? As pessoas estão sempre compartilhando coisas ruins e elas não têm vergonha de compartilhar coisas ruins. Você vai compartilhar uma coisa que vai mudar a vida de pessoas. Então compartilha aí com 7 pessoas, manda para 7 grupos, amém? E se puder compartilhar com mais, é mais que Deus vai te abençoar, certo? Eu acredito que aquilo que a gente faz acontecer na vida dos outros, Deus faz acontecer na vida da gente. Também peço que você deixe a sua curtida nessa oração, para que essa oração chegue a mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora, porque eu vou te ensinar a ouvir a voz de Deus. Amém? E amanhã, 6 da manhã, eu vou estar ao vivo aqui, se Deus quiser. Amanhã, 6 da manhã, eu vou estar ao vivo aqui. Então, vem para a oração, para você também ser tocado. Você nunca sabe quando Deus vai usar um profeta para falar contigo. Ok? E nesse domingo, nós vamos começar o primeiro culto de 3 cultos da unção de Deus. A unção de Deus, a Bíblia diz que despedaça o jugo. O jugo é o peso espiritual. Se você tem sentido peso espiritual na tua empresa ou peso espiritual na sua casa, eu convido você a vir participar do culto nesse domingo às 9 horas da manhã. A nossa igreja fica localizada em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. 9 horas da manhã. Tem gente que chega de madrugada na igreja para participar do culto. Vem participar, vem. Deus está tocando em você, vem.
Amém? Alphaville fica quase colado em São Paulo, do lado de Osasco, do lado de Carapicuíba, Santana do Parnaíba, Cajamar, enfim, toda a região aqui. E isso não impede pessoas de virem de outros estados também. Tem pessoas que vêm de outros estados para participar do culto aqui, é muito comum na nossa igreja. Pessoas vêm de fora do país para participar do nosso culto. Então eu convido você a vir, você não vai se decepcionar se você vir. Deus vai tocar na tua vida, amém? Até porque você vai experimentar uma unção de Deus. Há uma unção de Deus que Deus nos deu. E você vai tocar nessa unção. Salmos 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro nesse momento, Pai, profetizando que vai haver aceleração na vida dessa pessoa, aceleração sobrenatural em todas as áreas da vida dela. Eu quero declarar, ó Deus, que maior é o Senhor. Maior é o Senhor em nossa vida. Maior é o Senhor na nossa casa. Declaramos, ó Deus, que a tua boa mão está sobre nós. Declaramos que a obra do Senhor está acontecendo em nossa vida. Há um agir sobrenatural. E nós queremos declarar, ó Pai, profeticamente, queremos liberar palavras. E eu quero declarar, Pai, cada pessoa que está ouvindo essa oração é próspera, é saudável, é abençoada, é forte, é animosa, é alegre e ela está cheia da presença de Jesus na vida dela. Eu quero declarar sobre cada pessoa que está orando junto comigo que a presença de Jesus está iluminando a vida dessa pessoa nesse momento. Senhor, eu quero cancelar agora todo tipo de obra das trevas contra a vida dessa pessoa. E eu digo que aquilo que tem se levantado contra ela está por terra agora. Eu digo, o mal acabou para você. Escuta aqui, Satanás. Pega tudo que tu tem lançado na vida dessa pessoa, na casa dela ou nos arredores dela e cai por terra. Que toda armadilha do inimigo seja cancelada e todo o mal seja desfeito. Eu cancelo a maldade. Eu cancelo a obra do mal. Eu cancelo aquilo que é contra. Eu cancelo aquilo que não é da vontade de Deus na vida dessa pessoa. E eu quero declarar, Pai, que a Tua mão está sobre seus filhos, a Tua mão está sobre seu casamento, a Tua mão está sobre a sua entrada e sobre a sua saída. Senhor, eu quero declarar céus abertos sobre cada pessoa que está ouvindo essa oração. E quero declarar no nome de Jesus Cristo a cura sobre todo aquele que está doente fisicamente. Que o poder de Deus toque no teu corpo físico agora, restaurando teus membros, restaurando o teu corpo físico, restaurando o teu sangue, restaurando agora até mesmo os hormônios. Eu quero declarar em nome de Jesus poder de Deus sobre a tua vida agora. Também quero declarar a cura no interior, a cura no emocional, toda depressão, todo medo,
todo o nervosismo, toda a agitação, toda a ansiedade, tudo aquilo que traz angústia para a vida dessa pessoa, que ela receba paz, a paz sobrenatural do Espírito Santo, que ela receba agora o poder sobrenatural do Senhor sobre a vida dela. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre a tua vida, a mão do Senhor está fazendo os ajustes em você. Você é um vencedor, você é um vencedor em Cristo Jesus. Você não vai andar mais de cabeça baixa, você vai andar de cabeça em pé. Eu quero declarar que Deus está contigo agora, a mão poderosa do Senhor está sobre a tua vida, a mão poderosa do Senhor está sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida, abençoo tua casa, abençoo todas as áreas da tua vida e declaro que o Senhor está na tua vida, o Senhor está na tua casa. Eu te abençoo agora, eu abençoo tua vida, eu abençoo todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Amanhã, 6 horas da manhã, você é nosso convidado, está junto com a gente. Deus te abençoe, uma boa noite, paz, prosperidade e descanso de Deus sobre a tua vida. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.